Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário exatamente vocês estarão assistindo esse vídeo. E eu e o Everton queria trazer hoje para vocês uma reflexão que a gente acabou tendo esses dias, né? Eu imagino que você também deva ter esse tipo de questionamento na sua cabeça, que é focado na área dos relacionamentos, focado no público masculino, mas sem a exclusão das mulheres também da discussão, que é aquele tipo de aprendizado que a sociedade diretamente não ensina a você, mas que a gente acaba tendo com as nossas próprias experiências, né? Vivendo. E também vendo pessoas próximas a gente se frustrando algumas vezes, tendo sucesso em outras. É a vida. A gente vai aprendendo na prática, né? Acho que esse é o aprendizado mais eficaz que a gente acaba tendo. E uma coisa que eu estava pensando esses dias, porque eu acabei vendo pessoas do meu lado discutindo sobre, principalmente as mulheres, né? Que elas acabavam dizendo, até como um pré-requisito, né, para ter um relacionamento, sobre o homem ser sensível. Acho que esse é o tipo de coisa que acaba ficando muito presente no ideal da maior parte das mulheres, principalmente pela cultura que a gente tem hoje, né? A gente tem acesso ao Instagram, Facebook, YouTube, principalmente filmes e séries, e isso, querendo ou não, acaba gerando uma idealização na cabeça das mulheres. E também de nós homens, né? Mas agora vou falar um pouquinho sobre esse tema. E uma coisa que eu reparei muito é que elas falam sobre querer um homem sensível. E aí eu comecei a pensar sobre, devagar sobre o que significa esse ser sensível que elas acabam querendo em um homem e por que que é tão importante. E antes eu tinha a ideia errada sobre esse tipo de qualidade, sabe? Essa característica. Quando ela falava sobre querer um homem sensível, eu imaginava automaticamente aquele cara que chora vendo um filme de romance, sabe? Mas eu entendi com o tempo que não é exatamente isso que elas querem, sabe? Ainda que elas falam que, eu quero um homem que vai chorar comigo assistindo meu dorama. Cara, vai por mim, ela não quer isso de verdade. Pelo que eu tive de experiência, o que eu entendi hoje, o que que as mulheres querem dizer com sensível? É aquele cara, não que vai chorar perto dela, que vai ser emotivo, que vai ser impulsivo até, né? Quando elas dizem que elas estão atrás de um homem que seja mais sensível, elas estão atrás daquele cara que é capaz de entender elas com maior facilidade. Como vocês devem imaginar já, né? A mulher, isso é fato, ela é mais emocional do que o homem, né? Eu não estou falando aqui que ela é isso de uma forma negativa ou positiva, tá? Eu estou dizendo um fato. Isso é biologicamente comprovado. A mulher, ela é mais emocional do que a gente, né? E quando elas dizem que elas querem um homem sensível, eu pelo menos entendo dessa forma. Que elas querem um cara que consiga entender elas e de captar certos tipos de sentimento sem que elas precisem externalizar eles, sabe? Por exemplo, se ela chega do trabalho, teve um dia difícil, ela tá brava, tá muito chateada com alguma coisa, quando elas falam que elas querem um homem sensível, esse cara logo de bate-pronto vai conseguir entender que elas não estão bem naquele dia. E ele vai, por consequência, saber aquilo que vai deixar ela melhor naquele momento, sabe? Então acho que vai muito disso. Quando elas dizem que elas querem aquele cara que é mais sensível, não é emotivo. Emotivo é uma coisa. Ser sensível é aquela pessoa que consegue ter sensibilidade, ter toque, ter tato com tudo, né? E é uma pessoa assim consegue perceber as emoções das pessoas, mesmo quando elas não externalizam isso. Então, esse é o tipo de reflexão que eu acabei tendo, né? E é o tipo de conclusão que eu acabei chegando. E eu queria saber também o que vocês acham sobre esse tema. Deixa aí nos comentários, tá? E aí eu também já queria caminhar para a próxima observação que eu queria trazer para vocês. E caminhando agora para a segunda reflexão que eu acabei tendo, eu queria compartilhar com vocês também aqui agora, era muito sobre aquele cara que se propõe a fazer as coisas, sabe? Eu vou citar primeiro aqui uma situação hipotética para vocês, aí vocês devem entender o que eu vou falar. Imagina que tá vocês, os seus amigos, e acabam indo passar um final de semana no sítio de alguém.
e acaba indo você e os seus parceiros e também chama as meninas e elas vão também, um grupo de amigas. E vocês estão lá passando o final de semana. Agora, imagina que nesse sítio, cara, acabou tendo um problema, que é uma coisa perfeitamente viável. Acabou a luz lá no lugar e não tá dando para tomar banho quente, tá sem internet, tá sem luz, tá um caos. Agora, quem você espera que vai se voluntariar para tentar resolver as coisas, né? Obviamente vai ser um dos homens. Você não vai pedir isso para as meninas, né? E é certo que os homens tomem a dianteira para tentar resolver a situação para casos assim, né? Aí tem que subir no porão, tem que mexer no disjuntor ali, de repente fio desencapado. Você não vai esperar que as meninas façam isso, né? A gente vai acabar tomando a dianteira. Mas, cara, agora imagina o papelão do seguinte: ninguém ali dos homens sabe mexer no fio, sabe? Sabe consertar ali, de repente, que é uma coisa até fácil de fazer, mas ninguém tem experiência, ninguém sabe fazer nada. Então, essa é uma coisa que eu vejo que as mulheres gostam muito num cara. E muitas vezes esse cara não é ali o mais machão do grupo, não é ali o mais forte, o mais atleta, mas, mano, é o cara que sabe se virar. Ele sabe consertar um disjuntor, ele sabe furar uma parede da maneira certa sem estourar um cano atrás. Ele sabe trocar o pneu do carro, sabe? E aí, tipo, esse cara acaba se destacando muito mais do que de repente aquele que é o atleta do grupo, sabe? Que é o shed do grupo. Quando elas acabam conhecendo melhor, elas veem que, na verdade, esse cara tem muito mais valor para elas, né? Tipo assim, no primeiro momento, aquele que é mais bonitinho, aquele que é mais fortinho, ele acaba chamando a atenção mesmo, mais do que o outro cara. Mas quando elas acabam conhecendo você a mais a fundo, cara, eu notei que esse é o tipo de coisa que acaba chamando muito mais atenção, sabe? Eu vou até citar um exemplo aqui. Por exemplo, tem o meu pai. Cara, eu até busco sempre aprender isso com ele. O meu pai era sempre o cara que, quando tinha algum tipo de problema, ele ia aparecer e resolvia, sabe? Tipo assim, teve um problema com a luz, teve um problema com o carro. Mano, o cara manjava de tudo, sabe? E é uma coisa que eu sempre tento ser igual a ele nesse sentido. Mas ele sempre manjava de tudo. E tipo assim, ele mostrava que ele. Cara, eu acho que isso em parte, é ser homem, sabe? É você saber se virar quando for necessário. E isso eu via que refletia muito na forma que as pessoas viam ele, da forma que as pessoas falavam dele, sabe? Ele acabava sendo muitas vezes querido, acabava sempre sendo convidado, era sempre lembrado, sabe? Acho que essa é a questão. Eu vi até as mulheres, cara, acabava falando dele de uma forma positiva. E eu acabei pensando, cara, isso faz total sentido, viu? Porque a mulher, ela espera sempre o cara, obviamente, não tô falando assim que vai fazer tudo pra ela. Mas imagina só, você casou com uma menina, casou com uma mulher lá. Sabe, cara, você acha que ela vai querer casar com um cara que não sabe fazer nada, não sabe trocar uma lâmpada, não sabe consertar um chuveiro? Cara, aí é complicado, né? E se essas coisas acontecerem, e vão acontecer quando você tiver a vida a sós com alguma mulher, você tem que saber esse tipo de coisa, porque você não vai pedir para sua esposa matar uma barata, você não vai pedir para ela trocar o chuveiro. Eu acho que esse é o tipo de coisa que nós, homens, devemos sim tomar a dianteira para fazer. Porque, cara, é aquilo lá. Eu acredito que o homem tem o papel dele num relacionamento e a mulher tem o papel dela. A gente pode falar disso mais pra frente, mas esse é o tipo de reflexão que eu queria trazer para vocês, tá, gente? E vou passar agora pro Everton, ele vai fazer as considerações dele, espero que vocês estejam curtindo o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Everton aqui falando para mais um episódio do nosso podcast Fragmentos da Vida. E o Eco, ele trouxe um tema bastante interessante, dois temas na verdade, que possuem bastante pertinência. Um deles é que são o que as mulheres dizem que esperam e o que elas esperam de fato, e um pouco da função do homem em um relacionamento, em um casamento, coisas dos tipos, né? Coisas do gênero. O que que acontece? Em relação ao primeiro assunto, eu acho que praticamente todo homem já tem um choque assim, né? É surpreendido desde o início, quando ele percebe que praticamente 99,9% das vezes há uma diferença enorme entre o que as mulheres dizem que querem e o que elas querem de fato.
porque é um assunto antigo, né? Muitas falam que querem um cara romântico, um cara atencioso, mas o primeiro que aparece com essas características, ela sai correndo aí, que na doida. E isso no geral, né? Isso em boa parte. Mas assim, eu não, sobre esse tema, nós percebemos sim que há uma diferença entre a fala delas e o que elas querem de fato. E eu penso que sobre isso o mais importante é ser equilibrado, não ser demais em nada, né? Então, tudo você ser moderado. Então, eu quero um homem romântico, seja, mas seja moderado. Eu quero um homem atencioso, seja, mas seja moderado. Tudo tem que ser moderado para evitar esse contrassenso depois. Agora, indo para o segundo gancho, que eu achei assim mais pertinente, assim, uma coisa mais interessante, que é a questão do papel de cada um dentro de um relacionamento e o homem, o Everton, o Eco trouxe mais voltado para o papel do homem, que é a questão do homem saber trocar uma lâmpada, do homem saber arrumar um chuveiro, saber trocar um pneu, saber fazer coisas assim do dia a dia, né? O pessoal até brinca que para o homem agradar uma mulher ele tem que ser um pouco de cada coisa, né? Ele tem que ser mecânico, pedreiro, eletricista, psicólogo, ele tem que ter todas as funções aí do mesmo jeito. Mas assim, é um ponto que a gente não pode negar. Normalmente isso não se fala. Isso já se presume que a pessoa tenha, isso já se presume que a pessoa saiba. Aliás, na própria questão do relacionamento em si, eu já percebi que há muitas coisas que não é comentado. É como se houvesse um código, né, entre nessa área, onde cada um já tem a própria consciência do que é o que não é. E aí, se você não tem experiência alguma, é complicado, né? Como é que você vai saber, né? Eu observo que normalmente pessoas assim, mais velhas, que têm uma formação, que têm uma idade, é como se fosse diga-se que um crime, né? Entre aspas, você dizer que está à procura de alguém. Isso não se diz. Pelo menos na sociedade aqui brasileira, aqui que eu tenho conhecimento, você em momento algum fala que você está em busca de alguém, porque isso não é visto como algo, como sinal de maturidade. Aqui é sempre, a maturidade é sempre vista e medida se você fala em dinheiro, em finanças e objetivos de vida. Agora, após essa etapa onde você já encontrou alguém, já começou um relacionamento, esse código, um tanto que ele continua. Porque a sua parceira, no caso, ela não vai falar muitas coisas para você, porque ela gosta de você, ela não quer te chatear, não quer te aborrecer, ela quer que você esteja perto, ela não quer, assim, te ver fechado. E, e dentro dessas coisas, essa função que a mulher vai esperar de um homem, sim. E esse é um ponto interessante, que normalmente elas não falam, mas eu sei que elas esperam, que é que o homem já tenha essas atitudes, já tenha esses conhecimentos, justamente como o Eco falou, para não ter que ficar contratando um serviço, terceirizar um serviço toda vez que acontecer alguma coisa. Então, assim, é legal a gente desenvolver essa consciência aí no decorrer do tempo, falando muito por cima do papel da mulher do relacionamento. Isso penso que uma mulher possa falar com mais propriedade, mas a gente pode enfatizar a questão dela ser aquela companheira, né? Normalmente a mulher é que sempre leva para o lado da beleza, daquela pessoa carinhosa que está ao lado, né? Justamente para o marido em tempos difíceis, né? Em tempos de guerra, como era nos tempos antigos, voltava, e o marido ia para a guerra e quando voltava a mulher estava lá à espera dele, tem enfatizando uma frase de alívio para sorrir, oferecer um chá quente, o amor de seus corpos, mas não só isso, também essa companhia, né? É, esse lado leve, né? Que a mulher por si só tem. Mas é interessante que você desenvolva, sim, essa consciência, que você desenvolva essas habilidades no decorrer do tempo, e já pensando que normalmente sempre cai para o homem a questão dele ser o provedor, dele ser o chefe de família, e dele ser aquele cara que bate no peito e fala: eu resolvo tal situação. Eu vejo que é algo que ninguém te fala e que é muito pertinente, a questão de você tomar a frente das situações.
Isso precisa ser trabalhado, principalmente você é uma pessoa, um cara mais reservado, um cara mais tímido, um cara que respeita muitas pessoas e que às vezes acaba esperando muito o momento certo para fazer isso ou aquilo. Esse é um ponto que eu também vejo que as pessoas não falam. Você precisa desenvolver isso. Porque não é nenhum problema se você não souber disso hoje. O problema é se você não for atrás das suas habilidades, dos devidos conhecimentos. Eu sempre achei injusta essa frase. Ah, não sabe fazer tal coisa, então que dirá quando casar, que dirá quando entrar no relacionamento. Cara, você aprende essas coisas. Você aprende, com o tempo você adquire essas habilidades. Porque não é também só sobre o relacionamento, é sobre você também. Você precisa estar bem resolvido, tem que estar bem com você mesmo, tem que estar em dia com suas coisas, com seus compromissos, para aí sim você se dedicar para uma pessoa. Porque também não tem sentido você largar suas coisas e se dedicar só para uma mulher, né? Por isso que tem que pensar em todos esses pontos antes de entrar em um relacionamento. E assim, eu sei que esse tema ele vai se prolongando, esse tema ele vai tomando outros caminhos, porque conforme vai avançando o relacionamento, já em nível de casamento mesmo, esses desafios eles vão aumentar, vão acontecer inúmeros desafios imprevistos, né, no dia a dia. Você vai conhecer, sair com a sua esposa, vai ter relações, vai ser tudo lindo e depois de um tempo você vai ter um filho que vai passar mal de madrugada, você vai ter que sair, levar ele no médico assim com urgência. Então, porque no caso, para quem não estudou, né, você não é um médico. E já é algo que vai ter uma quebra da fantasia, entre aspas, que você está vivendo com a sua esposa, para viver o real ali. E o real ele vai gritar em todos os cantos. Ele vai gritar ali numa conta de água, numa conta de luz, alguma coisa assim que possa acontecer no condomínio, algum imprevisto com o seu carro. Então, assim, é importante que você esteja assim preparado emocionalmente para os problemas que vão surgir, cara. Normalmente a gente entra no relacionamento porque a gente quer o lado bom, porque a gente quer a companhia, a gente quer o belo, mas, cara, também tem os seus dois lados. E também é muito importante você começar a pensar por si só, né? Se desprender um pouco daquela coisa dos pais que te ensinaram por anos e pensar que no relacionamento é você e ela que vão resolver. E preferencialmente, melhor ainda se você tiver à frente das decisões, justamente para passar segurança. Que é outro ponto também que nunca é mencionado, que as mulheres buscam muito, segurança, né? Que você faça ela se sentir bem, faça ela se sentir feliz e principalmente segura, né? Eu tinha uma brincadeira um tempo atrás que as mulheres buscavam palhaços ninjas, cara, porque você tinha que ser os dois, né? Passar segurança ao mesmo tempo fazer ela rir. E e é isso, cara. Eu penso que há uma gama aí de pontos que você tem que pensar, tá? Antes de você estar ao lado assim, de uma mulher de fato, de você assumir um relacionamento, porque quando você tiver uma família, vai ser sobre você, cara. Sobre você e sobre ela. Né? Deixará homem, pai e mãe, será sua parentela, será sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? Mais ou menos assim o versículo bíblico. E é uma coisa tão profunda e tão bela, né? Ambos uma só carne. Você e a sua mulher vão formar um, serão somente um. Penso que talvez seja uma das coisas mais belas que Deus tenha feito. E você tem que honrar essa missão. Né? Se Deus te deu uma família, assim, uma esposa para você cuidar, você tem que honrar. Né? Há um outro versículo de Provérbios que ele fala que aquele que acha uma mulher encontrou algo bom, uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Ou seja, você está em tão paz com você mesmo e com Deus que Deus ele colocou alguém do seu lado para completar ainda mais, né, para alegrar ainda mais a sua vida, para que a sua vida tenha ainda mais sentido. E por isso que a mulher está aí do seu lado, para ser sua companheira, amiga, e você deve amá-la, até já levando para o lado bíblico, né, como Cristo amou a igreja. É uma frase assim extremamente profunda, e se você for parar para ver, a questão do relacionamento, o sexo com a sua esposa, a vida em casal, no fundo, por mais que tenha muitos problemas, porque há muitos choques, às vezes de cultura e de forma de pensamento, é uma das coisas mais bonitas já feitas assim, e talvez não haja nada mais belo do que uma pessoa batalhando por algo, outra batalhando por também, e vocês se unem para brigar por um objetivo em comum. Né, que é constituir uma família e dar vida em uma outra geração. Uma das coisas talvez mais belas assim, que Deus tenha feito, que tem aí no universo. Mas assim,
muitas vezes não dá certo porque falta essa consciência entre nós da grande responsabilidade que é você entrar no relacionamento. Então, assim, esse áudio é uma reflexão, cara, para você pensar o tanto de coisa que você tem que pensar como homem para você entrar no relacionamento de fato e cuidar, né, e manter, mesmo com todos os desafios, e que mais da metade desses assuntos realmente não serão falados, já será presumido, se presume que você saiba. Mas alguns deles nós adiantamos aqui, tá? Não falaremos de todos, porque cada caso, é um ramo assim, muito amplo, mas assim você já consegue ter uma noção da grande função, né, que te espera. E assim, cara, vale muito a pena, tá? Realmente é maravilhoso você ter uma família, você ter uma esposa, um filho, para você cuidar, amar e, e construir assim uma história, tá? Mesmo com todos os desafios. Então, boa sorte aí, espero que você se prepare a cada dia, tome consciência, não importa se você não tem tais habilidades hoje, desenvolva, tá? Não ache, não leve essa frase que, se você não sabe fazer tal coisa, então você não está pronto para ter um relacionamento. Não, isso não é verdade. É só se preparar, tá certo? E aí, e nós vamos falar sobre isso com mais profundidade nos próximos episódios, beleza? Obrigado aí, pessoal. Até a próxima.